Rapaziada, após o Flamengo empilhar reforços no seu elenco, palmeirense cobra a diretoria do clube para os reforços à altura do Mengão. Se liga só a bronca que o Neto tá por causa dos reforços do Flamengo. Se liga. Agora, mercado do futebol do Flamengo. Finalmente confirmaram a contratação do Carrascal. Já contratou já tem data de chegada ali no Rio de Janeiro. Um jogador que tem características também muito interessantes de articulação. Muita gente falando que ele vem para ser o reserva ali no meio-campo, para trazer um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de ímpeto físico, de repente em segundos tempos, que a equipe precisar desse arranque físico. E eu concordo. Eu acho que ele tem essas características que complementam o elenco do Flamengo. A janela do Flamengo, pessoal, foi uma janela muito boa, com bons jogadores, com boas contratações, jogadores que vão trazer esse respiro por elenco do Flamengo que sofre aí com questão de lesão, às vezes com jogadores em uma idade um pouco mais elevada que não consegue ter sempre a mesma continuidade, então eles trazem agora essa complementação pro elenco deles. E assim, essas contratações do Flamengo tornam o elenco do Flamengo muito completo, muito completo. Eu acredito que pro Palmeiras ele ganhar também esse corpo, ele precisa de alguns ajustes. A gente precisa de um lateral esquerdo, nós precisamos de um meio armador, a gente precisa, sabe, ter mais jogadores diferenciais no meio campo. Nós precisamos de jogadores diferenciais no meio campo. O Flamengo é uma equipe que investe muito em jogadores de setor intermediário. Se você pega os jogadores que estão hoje no setor intermediário do Flamengo, são grandes atletas. Isso é um ponto de atenção também, porque a gente precisa de um meio armador. Galera, não dá para manter mais o Veiga lá. O Veiga ele não arma, o Veiga ele não ataca, o Veiga ele não traz agilidade, ele não traz articulação, ele não traz absolutamente nada. O Veiga não tem agregado em absolutamente nada na equipe do Palmeiras. E é isso o que me deixa mais assim, sabe, com a pulga atrás da orelha em pensar, caramba, será que os caras eles não estão enxergando isso? A gente precisa ficar esperto com o setor intermediário. O Palmeiras precisa de umas contratações para também dar esse respiro. Hoje a gente tem um elenco curto. Hoje o nosso elenco é curto, o nosso banco de reservas é garotos de base que ainda que precisam ainda ter mais experiência, precisam adquirir mais fôlego e os nossos adversários estão aí se reforçando cada vez mais. E como Felipe Luiz pode usar todos esses novos jogadores para falar sobre os reforços que o Flamengo trouxe nessa janela de transferência, que é uma janela que já começou, já tem um tempinho, né? Essa janela já começou lá no começo de junho, né? Na verdade, no finalzinho de maio, começo de junho, quando o Flamengo trouxe o Jorginho. O Flamengo trouxe o Jorginho, e que já foi utilizado na Copa do Mundo de Clubes, e jogou bem, e tem jogado muito bem, inclusive jogado muitas partidas, muitos minutos. Acho que até o Felipe Luiz vai poupar aí nos próximos jogos, vai ter que poupar o Jorginho, porque está numa batida incrível de jogar todas as partidas e funcionando muito bem. E aí, depois de um momento em que o departamento de futebol do Flamengo, o José Boto e a equipe dele acabou sendo muito cobrada e muito criticada pela demora nas contratações. Tem a contratação frustrada do Mickey Johnston, lá o ponta esquerda lá do West Bromwich, que acabou sendo desautorizada pelo presidente do clube. Primeiro alegaram ali de que era uma questão médica e tudo, e não ficou muito claro do quanto era uma questão médica ou não, mas enfim, o presidente não autorizou a contratação do Mickey Johnston, e assim o Flamengo passou durante um tempo ali muito cobrado o departamento de futebol por não trazer ninguém. E acabou que nas últimas 2 semanas chegaram 3 reforços que já chegaram e mais um que deve chegar nessa semana, perfazendo um total de 4 reforços, e que acho que coloca o Flamengo num nível de fato pensar e projetar, brigar por todos os títulos que ele ainda tem para disputar de agora até o fim da temporada. O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos do que o vice-líder Cruzeiro. O Flamengo começa nesta semana a decidir um lugar nas quartas de final da Copa do Brasil, enfrentando o Atlético Mineiro. Primeiro jogo nesta quinta
no Maracanã, o outro jogo na outra semana na Arena MRV, e depois de decidir a vaga com o Atlético Mineiro, nos 2 meios de semana seguintes começa a definição da vaga nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo enfrenta outro time brasileiro, né? Enfrenta o Internacional, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo no Beira-Rio, esse aí contra o Inter, decidido pela campanha, né? O Flamengo não fez uma boa campanha na fase de grupos da Libertadores, então vai decidir fora. Os 4 reforços que o Flamengo trouxe, os 3 mais um que já está praticamente acertado, do Saúl Ñíguez eu já falei aqui no canal. Então vou até deixar aqui em cima no vídeo, aqui em cima no card, o link para você ver o vídeo em que eu falo sobre o Saúl Ñíguez, né? Então já falei ali, acho que é um bom reforço, acho que é um jogador com uma versatilidade importante para o que pede o Filipe Luís, é um jogador que vem tendo decréscimo nos seus minutos jogados nos últimos tempos, mas acho que sendo utilizado aqui como um jogador de rotação, sendo usado aqui no jogo que se joga aqui no futebol brasileiro, eu acho que ele pode dar um bom impacto, ora jogando como um segundo homem no meio-campo, ora jogando aberto ou pela direita ou pela esquerda, mais pela direita, fazendo aquele falso ponta, aquele ponta que aparece no momento de ataque e volta marcando. Eventualmente pode jogar ali no lugar de um Arrascaeta, precisando dosar minutos. Então acho que o Saúl Ñíguez é um bom reforço, veio a custo zero, né? Ele rescindiu com o Atlético de Madrid, mas não é o jogador da intensidade, do ritmo que ele já foi, que ele era há 3, 4 anos atrás. Falei sobre isso no vídeo que eu falo especificamente do Saúl e que tem o card aqui em cima. Rapaz, o homem tá assustado com o Flamengo e também com o Palmeiras por não contratar, né? Ou contratar o jogador que meia boca, né? Que não satisfaz, não agrada o torcedor palmeirense, né? E, cara, ele tá coberto de razão. Tá coberto de razão. Eu já falei aqui em outras vezes e vou falar de novo. Se sou eu vendo o meu rival reforçando com jogadores da Europa, por mais que alguns achem que não é isso tudo, cara, são jogadores nível europeu, estavam lá. Agora vem para reforçar o meu rival. Cara, eu ia ficar no mínimo irritado porque o meu time não está contratando ou não está contratando à altura. Então, assim, o Neto tá coberto de razão. Agora, para nós, cara, tá tudo maravilhoso. Tá tudo maravilhoso, cara. Nós, como o Vitor Sérgio disse aí, né, estamos tendo reforços para brigar tranquilamente pelos três campeonatos. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Então, assim, dá para formar 2 times bem bacanas com esses jogadores aí, hein? Bem bacanas mesmo. Ó, quero saber de você. O que você achou aí da reação do Neto aos reforços do Mengão e aos não reforços do Palmeiras? Deixa o seu comentário, a sua opinião. Seguinte, hein? Agora o YouTube tem a função hypar. Se você ainda tem algum hype sobrando aí, lasca aqui o dedo, hype aqui o nosso vídeo. Compartilha esse vídeo também e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!